Meu nome é Matheus da Rosa Zanato. Eu sou acadêmico, fui acadêmico do curso de Sistemas de Informação na UFSM, aqui em Frederico Westphalen. Em 2014 eu consegui passar pelo Ciências e Fronteiras e fui passar um ano e meio nos Estados Unidos, na cidade de Missoula, em Montana. A universidade que eu fiquei lá foi a Universidade de Montana. Nos primeiros 6 meses, como eu tinha uma nota muito baixa de inglês, eu acabei tendo aulas de inglês lá com professores americanos. Nessas aulas eu tive não somente colegas brasileiros, mas também tive colegas de outros países, tive colegas sauditas, japoneses, chineses. Durante esse período eu aprendi muito inglês, desenvolvi muito meu inglês. Eu conheci muitas pessoas, tive muitas experiências boas com elas, pelo fato de conhecer diversas culturas. Eu não tive nenhuma aula na graduação lá, de fato, e a minha aula de graduação somente começou no segundo semestre, que eu fiquei lá em janeiro. Basicamente as aulas lá elas são bem diferentes das brasileiras. Lá eles não têm tanta aula em classe. Os professores esperam que a gente estude muito fora da aula, fora da classe. Os professores eram muito bons, eles sabiam explicar muito bem, eles sempre estavam à disposição quando o aluno precisava. Mas tinha muito homework, muito trabalho para ser feito em casa. Então a gente tinha aproximadamente 6 ou 7 horas de aula por semana eu tinha mais umas 2 ou 3 horas por dia que eu ficava estudando, fazendo homework e fazendo trabalhos. Ainda pelo fato de eu estar pelo Ciências Sem Fronteiras, eles acabaram pedindo para fazer um estágio. Esse estágio ele aconteceu no Summer Break dos Estados Unidos, que é junho e julho. Eu trabalhei com um professor num projeto de pesquisa do crescimento de carne em aves. Foi bastante interessante porque foi uma coisa que eu nunca tinha visto, muito trabalho estatística, muita programação, especialmente com MATLAB. Durante esse tempo também os professores exigiam muito que trabalhasse todo dia com essa pesquisa. Ele foi compreensível também com um pouco de falta de conhecimento que eu tinha nessa área, mas foi possível ser feito o trabalho. E após o final desse estágio ainda tive mais um semestre de aula. Esse semestre eu acabei, como já tinha o inglês mais desenvolvido, eu peguei umas disciplinas um pouco mais complexas, além de também ter pego uma disciplina de língua também, que era possível na época. E continuando no mesmo ritmo, os professores dando poucas horas aula em classe, sempre disponíveis, mas com muito trabalho, muito homework. Eu tinha o inglês mais avançado, então eu pude pegar disciplinas mais complexas, o que tornou o nível de dificuldade muito maior, então tendo que estudar mais tempo. Porém, foi um semestre um pouco mais animado pelo fato do inglês ser melhor. Eu conhecer mais pessoas, consegui conhecer mais americanos e sair com eles, me divertir com eles. Eu acabei deixando um pouco os brasileiros de lado. E também com isso eu queria dizer que o intercâmbio não é somente estudar, então a gente tem muito tempo também para se divertir. Inclusive a universidade lá, ela incentiva, a universidade lá ela incentiva que os alunos também saiam. Eles têm programações, eles têm jogos que são organizados pela universidade ou por algum grupo dentro da universidade. Tem sessões de filmes também. Dentro da própria universidade tinha um cinema. A cidade como um todo, ela não era muito grande, mas tinha bares e lugares que os alunos podiam se divertir. Inclusive também a universidade ela oferecia um ônibus gratuito 3 vezes por semana para os alunos da universidade utilizar, para eles poderem sair da universidade, sair dos dormitórios da universidade para ir para
o centro da cidade para se divertir e depois voltar. Os quartos não eram os melhores do mundo, eram suficientes para a gente dormir, que era o que a gente mais... O quarto mesmo era para dormir, a gente ou estudava, ou se divertia, ou fazia alguma coisa, ia só para dormir. Eu com alguns brasileiros e também com alguns estrangeiros viajei. Nós viajamos para a costa oeste, a gente foi para São Francisco, Los Angeles, a gente foi para o Colorado, para o Hoover Dam e para o Grand Canyon também. A gente foi a Las Vegas, foi uma experiência bem interessante com os cassinos, com as festas que tem lá. Em Los Angeles foi muito interessante porque a gente pôde ir no Pier de Santa Mônica, que é uma atração turística muito legal, com muitos turistas, muita coisa para ver lá. As praias eram bonitas, o oceano também, uma água verde muito bonita, porém a gente foi na época que era inverno, então era muito gelado, a gente não pôde entrar no oceano, no mar. E São Francisco também foi uma experiência talvez melhor do que Los Angeles, porque havia muitos mais lugares para ir. A gente foi no Pier 39, tinha a Golden Gate, a ponte Golden Gate, que foi muito legal também. A cidade de São Francisco ela é um pouco mais histórica do que Los Angeles. Los Angeles é muito mais urbanizado. Você acaba se envolvendo mais e podendo, até mesmo só o fato de você sair na rua, você caminhar, você já está vendo alguma construção diferente, alguma coisa. Inclusive a gente teve em São Francisco, nós tínhamos uma opção de ir mais museus e atrações turísticas. A gente foi no Museu da Academic of Science da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que vale muito a pena, é muito bom, né? E tudo isso foi muito barato, que nós compramos uma espécie de passe livre que você podia andar de bondinho, entrar em vários museus ou aquários por um preço muito baixo, se não me engano $40. Nós podíamos fazer várias coisas. Montana é um estado muito bonito, onde se encontra o Glacier, que é um parque nacional lá, uma reserva nacional também. Eu não tenho palavras para descrever isso aí, mas é lindo demais. Ele tem uns lagos muito bonitos, as montanhas ao redor desse parque também, as florestas. E uma coisa que eu me arrependo de não ter feito durante esse período é ter ido no Parque Yellowstone, que alguns amigos foram, e também é estonteante o lugar. Tem diversos vulcões e animais lá que você pode ver na estrada, ursos, cervos, é muito bonito também. Talvez a maioria das pessoas elas tenham uma imagem da vida universitária americana como sendo somente festa, bebidas, drogas e todas essas coisas que podem ser ruins. Mas na verdade não é bem assim que funciona, principalmente dentro da universidade. A universidade ela não tolera bebidas, pelo menos não amostra, dentro do quarto a gente podia beber, mas eles não toleram bebidas nos corredores ou em qualquer lugar, ou dentro da universidade mesmo, na coisa. Você não pode beber na rua lá, não pode beber na rua. E eles não toleram drogas, bebidas, cigarros também, nem mesmo cigarro podia, você podia ser multado, até mesmo preso, dependendo da situação. Eu fui a algumas festas em casas de estudantes e tinha muita bebida, muitas pessoas bebendo, mas nada parecido com o que é visto em filmes, que todas aquelas centenas de pessoas em um lugar e todo mundo fazendo loucura e bebendo demais. Era muito interessante, muito legal, mas não era a mesma coisa. O que poderia ser mais impressionante talvez é ir nos bares, lá nos pubs que tinha. Algumas pessoas acabavam se passando e fazendo alguma coisa mais parecida com o que a gente vê em filmes. Mas no final é parecido com o que se tem no Brasil, eu acredito. Não é muito diferente as festas. Até porque se você faz muito barulho lá, os vizinhos vão te chamar a polícia vai vir para sua casa. Não é que nem no Brasil que ninguém vem. Bom,
os bares lá eles ficam abertos até as 2 da manhã, após isso é proibido, eles têm que fechar. Geralmente a polícia estava na porta de entrada do bar esperando todo mundo sair. Os shows nas ruas eles ficam até um pouco mais cedo, em torno de 9, 10 horas da noite, talvez 11 eles terminam. E um dia após um show desses, a gente acabou ficando numa esquina lá, tentando decidir. A gente estava num grupo mais ou menos grande, umas 6 ou 7 pessoas, tentando decidir para onde ir. Então um guarda ali chegou pra gente e disse, vocês vão para casa ou vocês entram num bar, mas vocês não podem ficar na rua aqui. Então isso acontecia geralmente quando a gente saía à noite, nunca tinha ninguém na rua. Caminha só quando estava saindo de um lugar para ir para o outro, que nem quando terminava a festa ia pegar o ônibus para ir embora. Mas geralmente não tinha ninguém a pé na rua. O tempo que eu passei lá, eu ouvi muito falar que não tinha muitos problemas com estupros e assédio sexual dentro da universidade. E aparentemente a maior parte dos casos é culpa dos estrangeiros lá. Mas no geral a segurança e a estrutura de transporte da cidade era muito boa. Como eu era aluno de Ciência Sem Fronteiras, tudo relativo à viagem e à estadia era pago. Minhas passagens de ida e volta do Brasil para os Estados Unidos foram pagas, mas as mensalidades da universidade eram todas pagas, também pelo programa. A moradia era paga. Nós tínhamos a alimentação lá também paga pelo programa, alimentação dentro da universidade, né, no caso. E ainda nós recebíamos uma ajuda de custo de $300 por mês. Essa era para ser usado conosco, era para a gente comprar materiais que a gente precisasse de limpeza, ou comprar livros, que fosse necessário. Como a gente tinha tudo pago, a gente morava na universidade, a gente praticamente não gastava nada desses R$300. Então, sobrava a maior parte no final do mês e a gente economizou muito para fazer as viagens que a gente fez. Para mim, conseguir essa bolsa de estudos pelo Ciências Sem Fronteiras, primeiro foi necessário fazer uma prova de inglês, o inglês ITP da ETS, que é uma prova padronizada. Eu fiz em Chapecó. Eu tirei a nota suficiente para passar nessa primeira seleção. Depois disso, então daí abriu o edital para a seleção para o Ciências Sem Fronteiras pela UFSM, que cada universidade tem seu edital separado para indicar os alunos. No caso da UFSM, a gente trata com a SAI, né, que é a Secretaria de Apoio Internacional. Esse processo foi bem complicado, bem longo, porque teve muita burocracia, muitas documentações de professores, coordenação, documentação da própria UFSM, cartas de recomendação também. Eu juntei todos esses documentos e para garantir que não houvesse perda pelo correio, eu fiz o envio pelo malote da própria UFSM. Consegui que o meu coordenador fizesse esse envio. Alguns dias depois de ter feito o envio, eu entrei em contato, porque eu não recebi nenhuma resposta. Eles me informaram que eles perderam minha documentação, isso faltando menos de um mês para poder fazer pedido de visto. Então eu tive que correr atrás de todo... Eu já tinha a documentação praticamente pronta, que eu tinha feito cópias prevendo que houvesse algum problema, mas eu tive que correr atrás de assinaturas novamente. Eu tive que ir de manhã cedo na casa do meu coordenador, acordar ele para que ele assinasse a documentação para mim. E fiz o envio novamente pelo malote, o mais rápido possível. E logo após fazer o envio pelo malote, um dia após, a própria SAI me mandou um e-mail dizendo que eles acharam minha documentação. Então pôde continuar o processo. A partir daí era por conta deles. Eu consegui a aprovação. Alguns meses após isso, eu tive o resultado da qual universidade que ele tinha me aceito como aluno, para onde eu iria. E essa universidade foi a Universidade de Montana, né? O visto foi um pouco menos burocrático, porém um pouco mais tenso, pelo fato de ser algo relacionado com a embaixada americana, que é bem chata com questão de imigração. E a gente tinha um visto
uma classe, como posso dizer, especial para os alunos de Ciências Sem Fronteiras. Eu consegui fazer todo o processo inicial pelo site, depois fui lá fazer a entrevista na Embaixada Americana, no consulado em São Paulo. E eu fiz a entrevista, tudo no mesmo dia, tudo tranquilo, muito rápido, e consegui voltar no mesmo dia também. O problema foi que nessa época o sistema de vistos dos Estados Unidos, ele estava tendo alguns problemas de estabilidade. E quando eu cheguei em Chapecó, eu recebi uma mensagem de que não tinham conseguido ler minhas digitais na hora da entrevista. Voltei para São Paulo no mesmo dia, refiz a entrevista novamente, eles coletaram as minhas digitais. Então, a partir daí, eu consegui o visto, foi tranquilo, porque toda a documentação, a comprovação de que eu teria dinheiro para ficar lá era tudo fornecido pela CAPES, então não tinha problema nenhum, que é o que eles têm muito medo, que a gente não tenha dinheiro para sobreviver lá. Chegando lá, no aeroporto tinha um pessoal nos esperando lá. Ele nos pegou de carro, nos levou para o mercado para a gente comprar se precisasse de roupas ou roupa de cama, utensílio de limpeza pessoal, pasta de dente, essas coisas. No outro dia, daí me encontrando com os brasileiros que tinham ido para lá também, com os outros brasileiros novos, explorar a universidade. O início das aulas de inglês foi aproximadamente umas 2 semanas após a minha chegada. E para fazer essas aulas, eles teve um teste de nivelamento, onde a gente teve uma entrevista com uma professora. Ela fazia as perguntas, algumas perguntas padrões lá, e nós tínhamos que responder ou explicar alguma coisa que ela pedisse para nós. Bom, o Ciências Sem Fronteiras, que é uma crítica minha ao programa, eles não existiam nenhum tipo de produção de artigo ou então de produção tecnológica. Se você conseguisse fazer, era muito bom, eles queriam que você colocasse o nome da CAPES, mas não era obrigatório. No Brasil, muitas universidades elas não têm essa tradição de o aluno de graduação publicar artigos e principalmente no meu curso, aqui na UFSM inicialmente, não tinha essa exigência. A proposta inicial do programa era que nós alunos a gente fosse para fora, aprendesse outra língua, e então voltasse para o Brasil e trabalhasse trabalhasse em alguma empresa ou trabalhasse até mesmo e continuasse no mestrado. Existia um sistema onde a gente poderia nos cadastrar, e então empresas multinacionais, até mesmo nacionais, tinha a Petrobras, a Vale, existia essa promessa que a gente podia talvez se candidatar a vagas nessas empresas. Mas ao momento que eu voltei para o Brasil, eu tentei utilizar esse site, tentei entrar em contato com a CAPES para ver como que poderia ser feito. Eu não obtive resposta nenhuma, então eu acho que quando eu voltei o programa já estava terminando, então eles não estavam mais dando muita importância para isso. E acabou que essas empresas, acredito que não absorveram esses alunos que vieram do Ciências Sem Fronteiras, que deveriam ter sido capacitados para trabalhar nelas. Culturalmente eu esperava que os americanos eles fossem um pouco mais frios conosco, mas não sei se é por causa do ambiente universitário ou também por causa da cidade, que falavam muito que era uma cidade diferenciada do resto dos Estados Unidos. Mas as pessoas lá elas eram muito receptivas, elas tinham muita paciência conosco inicialmente lá para falar o inglês. O que eu não esperava era a quantidade de estrangeiros lá, conheci muitas nacionalidades. Eu pude ver que sauditas, japoneses, coreanos, superficialmente eles são muito parecidos, então conosco, todos querem praticamente a mesma coisa, querem terminar a faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, ter filhos, formar uma família. Todos eles têm desejos parecidos, porém quando você começa a conhecê-los melhor, você vê a diferença cultural enorme. Mesmo de questão contatos simples, como você chegar a cumprimentar uma menina e dar um beijo no rosto. Isso nunca vi acontecer com outra nacionalidade que não fosse a brasileira lá. Principalmente com os japoneses, não tem
a cultura de apertar a mão, de tocar na pessoa. Os sauditas também eles não são muito disso, por causa da religião deles, mas também eles me surpreenderam muito, porque eles eram pessoas muito legais. Eu tinha preconceito de que talvez eles fossem mais fechados ou mais radicais, mas eles eram muito receptivos à novidade. Como foi uma viagem muito longa, eu acho que eu tive uma experiência muito grande, que ela proporcionou o crescimento da minha visão de mundo, eu acredito, um crescimento mais pessoal, porque eu conheci várias nacionalidades, então eu pude conversar entender de diferentes pontos de vista, também diminuir o preconceito por causa dos estereótipos, por exemplo, que todo muçulmano é terrorista, o que é completamente falso. Os muçulmanos, todos os que eu conheci, eles eram muito legais. Ou então que japonês é frio, ou que ele não dá bola para os outros. Na verdade, ele é muito ligado na questão... se importa muito com o grupo e com a convivência, com o bem-estar da sociedade, com a convivência em sociedade. Pessoas achavam que o brasileiro não tomava muito banho, ou então a maioria das pessoas acha que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro e São Paulo. Então se você fala que é brasileiro, não, você é do Rio de Janeiro, você veio de São Paulo. Algumas pessoas perguntavam sobre o carnaval, queriam saber como que era, mas normalmente o carnaval que eles perguntam é sobre o carnaval que acontece no Rio de Janeiro. Então, eu não tinha muita informação para passar. Alguns comentários davam a entender de que as brasileiras eram fáceis ou algo assim, e que os brasileiros eles eram mal educados, mas eu acredito que esse maior problema da falta de educação seja mais por causa da diferença cultural, de que o americano é muito mais educado, principalmente no primeiro contato com os outros, e o brasileiro é muito aberto de já querer ser amigo. Eles acabaram vendo que não é a realidade diferente, talvez mudando um pouco o ponto de vista deles. Mas eu acredito que, principalmente, quem estava fazendo intercâmbio também, que não era americano, que era estrangeiro, eles já têm uma cabeça diferente do restante das pessoas do país deles. Porque, principalmente nos países mais fechados, eu gostaria de dizer, se alguém tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou mesmo de passar um pouco tempo, uma semana, um mês, em outro país, por mais que seja caro, eu acho que tem que fazer, tem que ir, porque é uma experiência que vale para a vida toda. Vai abrir seus horizontes, você vai enxergar o mundo de outra forma. Você vai ver que existe uma complexidade muito maior do que você imagina. E você vai começar a pensar em viajar mais e querer conhecer outras culturas